Seja bem-vindo ao canal Aula de Anatomia. Nesta aula estaremos apresentando os ossos do viscerocrânio. Lembrando que os ossos da cabeça nós dividimos em ossos do neurocrânio e os ossos do viscerocrânio ou esqueleto da face. Esses ossos vão circundar a boca, o nariz e contribuem para a formação da órbita. O número de ossos que nós temos na cabeça são 29 ossos, dividindo em 8 do neurocrânio e 14 ossos no viscerocrânio. Os 14 ossos do viscerocrânio, nós temos a divisão, que é uma divisão didática, em 2 ossos ímpares, mandíbula e vômer, e o restante 6 ossos pares, zigomático, maxila, palatino, nasal, lacrimal e concha nasal inferior. Agora passamos a reconhecer esses ossos no viscerocrânio. Então, numa vista anterior, nós facilmente reconhecemos a mandíbula, né, que é um osso ímpar da nossa região do viscerocrânio, onde estão toda a arcada dentária inferior, e é o único osso móvel da cabeça é a mandíbula. Depois eu vou ter outro osso ímpar, que é o vômer, que é esse osso ímpar que vai estar na junção com um osso etimoide, formando o nosso septo nasal, que é essa divisão anatômica da cavidade nasal. Depois eu vou ter um osso par de um lado e o osso par do outro, que é o zigomático, também fica fácil de visualizar nesta vista anterior. Depois eu tenho o palatino, que é um osso par que eu não consigo visualizar nesta vista anterior, o osso palatino. O nasal, que é um outro osso par, eu também consigo visualizar na vista anterior. Ó, vocês estão vendo o osso nasal direito e o osso nasal esquerdo. Depois eu vou ter o nosso osso maxila, parece um osso só, mas tem uma separação aqui. A maxila é um osso par, tanto esquerdo quanto direito, e ela contribui para a formação da cavidade orbitária. Depois eu vou ter o lacrimal, que é esse osso que está dentro da nossa órbita, de um lado e do outro, também um osso par. E por último, esse ossinho que está dentro da cavidade nasal, que é a concha nasal inferior. Esses ossos eu consigo visualizar na vista anterior. Na vista lateral, eu consigo visualizar a nossa mandíbula novamente, eu não consigo visualizar o vômer, mas consigo visualizar o nosso osso zigomático, consigo visualizar o nosso osso maxila, consigo visualizar o nosso nasal e consigo visualizar o nosso lacrimal. Não consigo visualizar a concha nasal inferior nem o osso palatino. Nesse corte, na vista medial, eu consigo visualizar o vômer aqui e consigo visualizar com bastante facilidade o osso nasal e a nossa maxila, né? A maxila está aqui. E nesta imagem eu consigo visualizar o nosso palatino. Mas na vista medial eu não consigo visualizar com tanta facilidade o osso palatino, porque eu vou visualizar o osso palatino numa vista inferior do crânio, e que nós passaremos a ver logo a seguir. Aqui mais uma imagem mostrando o osso nasal e o nosso osso vômer, a maxila e o nosso palatino. Agora sim eu consigo visualizar a nossa maxila. Olha, a arcada dentária toda está na maxila e 1/3 posterior do teto da cavidade oral é formado pelo nosso osso palatino, tanto esquerdo quanto direito. E aqui eu tenho a junção dos 2 ossos da maxila. Então, nessa vista inferior fica bem fácil de visualizar o nosso osso palatino. Então, aqui a gente faz uma revisão dos ossos do viscerocrânio. O primeiro é a nossa mandíbula, o único osso móvel da cabeça,
onde estão a arcada dentária inferior, os dentes da arcada dentária inferior estão implantados no nosso osso da mandíbula. Depois eu tenho o nosso vômer, que é o osso que vai formar junto com o etimoide o nosso septo nasal. Depois eu vou ter o nosso osso zigomático, que é um osso par, que vai ter articulação com o frontal e com o osso temporal, formando o nosso arco zigomático. Depois eu vou ter a nossa maxila, onde estão a nossa arcada dentária superior de um lado e na arcada dentária superior do outro lado, nesse osso denominado como maxila, maxila direita e maxila esquerda. Depois o nosso palatino, que vai formar 1/3 posterior do teto da cavidade oral, os outros 2/3 são formados pela maxila. O nosso osso nasal, tanto direito quanto esquerdo, é um osso par, formando a parte superior do dorso do nosso nariz. O nosso lacrimal, que é esse osso que está aqui dentro da nossa cavidade orbitária, vocês estão vendo ele em verde aqui, e aqui numa imagem ampliada do nosso néter, nós estamos mostrando aqui o nosso osso lacrimal. E por último, o nosso osso concha nasal inferior, que é um dos ossos que estão dentro da cavidade nasal. Nós vamos ter 3 conchas, concha nasal superior e concha nasal média são estruturas anatômicas do etimoide, e a concha nasal inferior é um osso do nosso viscerocrânio. Esta é a bibliografia que foi utilizada para a construção desta aula sobre os ossos do viscerocrânio. Esperamos ter ajudado vocês a compreender e a entender e a localizar os ossos do viscerocrânio. Esperamos vocês numa próxima aula. O nosso muito obrigado.